Olá, amigos da TV Com, estamos de volta com mais uma edição do programa CDL TV, programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, congregando 1.200 lojistas filiados nas áreas contíguas da Orla Santista, na Orla Santista, sempre debatendo temas de interesse da comunidade. Hoje vamos falar de uma vocação muito importante na nossa cidade, implícita no nosso dia a dia, que é o turismo. Para tanto, vamos conversar com o comandante da área de turismo, secretário de Turismo de Santos, Luiz Dias Guimarães, vai estar conosco ao longo do programa, e ao meu lado, mais uma vez, o presidente da CDL, aqui na condição de comentarista do programa, Nicolau Obeid. Secretário, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Zé. Muito bacana, depois de algumas tentativas, claro que a sua agenda é muito corrida, né? Hoje é nosso dia de a gente falar do turismo aqui de Santos, né? Que está sempre em evolução, né? Eu acho que toda oportunidade que nós tivermos para falar sobre turismo deve ser mesmo aproveitada pela importância que o turismo tem e pode ter cada vez mais para a economia santista. Ok. Por falar nisso, Nicolau, boa noite, prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Zé. O secretário já deu o preâmbulo, né? O turismo, o comércio estão, assim, intimamente ligados, né? Boa noite, Luiz, um prazer tê-lo aqui. Nosso secretário de turismo aqui de Santos, eu acho que é o que está mais tempo como secretário, né? Se contar os 2 mandatos, eu acho que deve ser quase recordista aí de tempo tem... desde a época do... Acho que o Fifi é o recordista. Não, como secretário de turismo. De turismo sim, porque é a segunda vez que ocupa a pasta. É importante isso, porque você tem um conhecimento muito grande, né, da cidade, sobre os equipamentos que a cidade tem, né? E é uma pessoa muito acessível, sempre que a CDL precisou ou requisitou seus serviços, suas informações, estava sempre presente, sempre muito bem disposto a nos fornecer. Realmente o turismo, Zé, que nem você falou, ele é ligado, intimamente ligado ao comércio. Na realidade, o intuito, né, do turismo é trazer divisas para a cidade, como recreação, como para os restaurantes, como para os comerciantes, para o comércio em geral, shoppings, comércio de rua, tornar a cidade conhecida e dar à cidade uma boa receptividade, enaltecendo o nome da cidade. Então, realmente, a ligação é total, é uma das secretarias que, de maior intimidade da CDL, é a Secretaria de Turismo. O secretário Luiz, justamente sobre esse sentido, a importância desse movimento conjunto com o comércio, né? Vocês estão em diálogo permanente, porque um pode ajudar muito ao outro, né? Olha, Zé, o turismo você faz com atrações, né, com equipamentos, isso é o que atrai o turista. Uhum. Né? Agora, essa indústria do turismo, ela é essencialmente composta pelos restaurantes e pelo comércio. Uhum. Né? Você não tem como dissociar uma viagem de um consumo, uma viagem de compras. Uhum. Nem digo quando você vai a Miami. Né, não é viagem só de compras, é outro tipo de objetivo. Mas é inevitável que a pessoa, no mínimo, compre um souvenir, compre alguma coisa, mas sempre acaba comprando mais. No caso de Santos, compra um biquíni, compra uma camiseta. Eu acho que é essencial, sabe? Eu ainda, umas 2, 3 semanas atrás, passei um fim de semana em Campos do Jordão. Eu estava muito incomodado com esse assunto, sabe? Porque era um domingo, 9 horas da manhã, todas as lojas abertas, pulsando animadamente, recebendo as pessoas, vendendo. Eu acho que só quando você tem um comércio que faz essa lição de casa, que investe na possibilidade do turista, é que você começa a efetivamente consolidar aquela cidade como um destino turístico. E, infelizmente, nós ainda não chegamos nesse ponto. Não temos essa cultura ainda. Nós melhoramos muito nesses últimos 20 anos. Né? Hoje, os shoppings abrem aos domingos, né? O que foi uma luta de anos. Né? Mas, infelizmente, as pessoas, tanto proprietários de restaurantes como de lojas, ainda pensam do ponto de vista individual. Né? Frequentemente nós fazemos um apelo para que
para que abram as portas num determinado dia, um feriado ou para uma determinada atividade. E, sinceramente, é sempre frustrante, sabe? Porque aquele comerciante, ele prefere passar o fim de semana dele em Juqueí ou em Serra Negra do que ir lá com a esposa às 8 horas da manhã, levantar a porta, ir para trás do balcão. Sabe? Todo mundo tem o direito, o negócio é de cada um, não estou Mas aqui... já foi pior, né, Luiz? Eu acho que, se você olhar ali a Floriano Peixoto, por exemplo, as grandes lojas de departamento, podemos até citar aqui, Casas Bahia, como Besni, etc., eles abrem domingo, 9 horas da manhã. As lojas de departamento, as lojas de rede. Isso, de né? rede. Agora, aquelas em que o proprietário... Que são da cidade, aqui, que é da cidade. Volta... É que sabe o que acontece? Nós passamos, isso aí eu não estou justificando e concordo com você plenamente, e foi um dos que lutou bastante para que as lojas abrissem os domingos. Mas o que acontece hoje aqui? As pessoas, elas viveram uma época, né, principalmente os comerciantes mais antigos, em que Santos não dependia de turismo. Nós tínhamos aí as indústrias de Cubatão, como Cosipa, né, com um grande número de funcionários, Petrobras, o Porto, toda a petroquímica de Cubatão. Então, isso aí movimentava muito o comércio. É verdade. E esse movimento não dependíamos do turista, muito pelo contrário. Inclusive, existe uma frase hoje que eu detesto falar, nem gostaria de falar, mas eu vou falar aqui na TV, que é show turista, vai embora, leva sua canja na garrafa térmica embora daqui, né? Porque nós tínhamos essa cultura porque meio o turista equivocada. era associado com o dito farofeiro. Farofeiro, exatamente. Mas hoje nós temos que pensar no turismo de negócio, principalmente, e no turista como... Então, Nicolau, olha, veja bem, melhorou bastante, de fato. Eu acho que melhorou, mas também melhorou o perfil do turista, né? Isso que eu queria te colocar, Luiz, sobre qual é a demanda que a gente tem hoje em dia já... Tivemos aí a Copa do Mundo aqui, principalmente nesse ano, a demanda de turistas. E sobre isso também, qual o perfil do turista médio que vem para Santos hoje? Então, Zé, olha, a segunda metade do século passado foi um desastre para Santos, né? A primeira metade do século foi um esplendor fantástico. Nós tínhamos grandes hotéis, né? Foram os anos em que os barões do café vinham para cá com sua prole, passar o verão, né, no parque balneário, e tinha os jogos, cassinos, né? A segunda metade do século, todos sabem, foi uma fase cinza. Nós perdemos a autonomia política administrativa, o ciclo do café praticamente se encerrou do ponto de vista de praça cafeeira, né? Foi realmente, os grandes bancos saíram da cidade, a cidade caiu numa mesmice econômica, né? No início deste milênio, deste novo século, com a questão do pré-sal e ações aí que foram desenvolvidas, a cidade retomou a economia. Retomou a economia, a expansão do porto, né? Isso daí, os indicadores demonstram isso. E isso refletiu também na área do turismo, né? Hoje nós temos um turista mesmo, diferentemente daquele visitante do período anterior a que eu me referi, quando ou ele vinha para passar o dia na praia e trazia a sua marmita, né? Ou ele vinha para uma kitnet na cidade e trazia o macarrão no porta-mala, né? Então, naquela ocasião, naquela época, de fato... Macarrão no porta-mala, Não é questão de preconceito, não, é uma visão de negócio mas mesmo. As pessoas, elas faziam essa associação. Em Santos era ligado só à praia, era só praia. O turista era aquele sujeito que vinha para ir à praia. Para ir à praia e, quando muito, incomodar na fila da padaria, né? Essa era a imagem. Hoje não, hoje há uma consciência de que o turista é uma outra coisa, e há um outro tipo de turista. Que turista que é? É o turista corporativo, de eventos, é o de turismo profissional, o sujeito que vem à cidade para uma reunião, para uma inspeção, para um congresso, um evento em geral. Esse é o principal. E no segmento do turismo de lazer, nós temos hoje, gradativamente, uma melhora desse público. Os melhores hotéis da cidade têm observado no último ano o aumento da frequência de famílias de fora que vêm
passar um fim de semana em Santos e se hospedando num hotel 5 estrelas, 4 estrelas. Isso é um indicativo muito positivo, porque mostra que a cidade ela está sendo vista mesmo no mercado nacional como uma cidade, um destino turístico para você dar uma quebrada na sua rotina. Né? É o que nós chamamos de city break. É aquela você falou de hotéis, parada. Luiz, você, se me permite, nós perdemos uma bandeira importante de hotel aqui em Santos, que foi a do Holiday Inn, né? Uma bandeira internacional. E hoje nós não temos em Santos nenhum hotel de bandeira internacional. Você não acha que deveriam os empresários aí, hoteleiros, como, né, Armênio Mendes e etc., você não acha que eles não deveriam ter, porque isso traz turista de fora para cá, porque quando você vai para os Estados Unidos, você procura hotéis de bandeiras conhecidas. Né? Referencia. Né? Referencia. Mas e aqui nós não temos. Você não acha que isso prejudica mas isso pouco? já está acontecendo. Hoje nós temos 2 unidades do Grupo Accor, francês. Certo. O Mercury e o Ibis. Mercury e o Ibis. E vamos ter mais agora nos próximos meses. Falaram do Caesar, que ia ser atrás da Caixa, que acabou não acontecendo, né? Ali na Não, sim, mas tem outros que estão acontecendo. O novo hotel, que vai ser onde é o Sírio-Libanês. Né? O outro Ibis, no caso do Valongo, e um Comfort do Grupo Atlântica, na Ponta da Praia. De cada são 3 hotéis que vão ser inaugurados até o fim do ano. Né? Mas eu tenho informação de outras redes internacionais, também com projeto para instalação em Santos. E digo mais, eu tenho informação também de hotel da cidade que será convertido numa bandeira internacional. Sim, então isso aí de primeira mão, então. Isso daí realmente... E a grande vantagem disso é o fato de que, como você disse, o turista estrangeiro, especialmente o corporativo, ele se referencia pelas bandeiras que ele conhece. E as corporações, as empresas nas quais eles trabalham, em geral têm convênio com essas redes. Também, né? Então isso daí realmente e o ticket médio o ticket médio estimado do turista estrangeiro é muito maior do que o ticket médio do turista brasileiro. Olha, eu só queria, se vocês me permitem, só para concluir o raciocínio inicial, parece que eu estava falando mal do lojista santista, não é isso, né? É que o que eu queria colocar, sabe, uma mensagem assim: sem sacrifício, sem investimento, a gente não consegue transformar num grande destino turístico. Às vezes, quando nós propomos a abertura de um shopping num domingo cedo, porque vai passar um navio com 1000 turistas estrangeiros, e a gente encontra dificuldade nessa abertura do shopping, o que eu gostaria que as pessoas entendessem, porque aí me perguntam, mas qual a garantia que nós vamos ter de que essas pessoas vão descer no shopping e vão comprar na minha loja? Exatamente. A gente não tem garantia. Então é preciso que haja um investimento. Eu tenho uma frase que era do meu avô, que é até uma frase que eu gosto de repetir bastante, que ele falava: você tem que estar com o seu estabelecimento aberto, porque ladrão e cliente não marca a hora para aparecer, não é verdade? Então, o lojista ele já tem que ter isso incutido nele, claro. Que a loja você abre a porta, pode não entrar ninguém, como pode entrar, mas só o fato de estar com a porta aberta... Assim como restaurantes, por exemplo, você quer coisa mais absurda do que numa noite de Réveillon, restaurantes tradicionais da cidade, da zona turística, fecharem? Quando a cidade está com 95% de taxa de ocupação da rede hoteleira, pessoas que vieram passar o Réveillon em Santos querem assistir os fogos na praia e fazer uma ceia no restaurante, e o restaurante com a porta fechada. Aí você vai conversar com o proprietário do estabelecimento, ele tem as razões dele. A principal é que na realidade... porque uma vez eu abri e faltaram 15 funcionários. Ora... Quando eu digo que nós precisamos desenvolver a consciência da atividade turística, isso vale também para os funcionários. Se o sujeito vai trabalhar num restaurante na zona turística, ele tem que entender que ele tem que trabalhar nessas datas. Né? Não, sabe,
O policial Descansa na não está segunda-feira, trabalhando, né? a enfermeira do pronto-socorro não está trabalhando, o agente de trânsito não está trabalhando. Radialista, Sabe, que eu sei muito Ora, bem, jornalista. O garçom também tem que trabalhar, né, nessas horas. Né? Não dá para É que faltar na maioria e pegar das um vezes, atestado. né, ô Luiz, na maioria das vezes as empresas em Santos, muito em Santos, são familiares. Né? Então, na sua grande maioria, que nem eu citei para você, as lojas que abrem domingo, que foi que eu falei, lojas de departamento, que abrem desde as 9 horas da manhã. Mas há outras lojas, outras empresas dentro dos shoppings, Balneário, Patiporanga, Miramar, ou Praia-Mar, são, tirando as redes que tem, a maioria são lojas familiares. E essas pessoas acabam, né, não querendo, ou não, puxa, preciso ter um descanso. E é um erro, porque é uma falta de profissionalismo, que deveriam ter um investimento um pouco maior, na realidade, para gastar um pouco mais e abrir esse comércio. Nicolau, não precisaria estar lá necessariamente. Veja bem, eu falei de Campos, né? Aí eu vou falar de Gramado. É um outro exemplo. São cidades que viraram hoje ícones do turismo nacional a partir do momento em que o comércio, junto com os restaurantes, com os hotéis, se reuniram e falaram: vamos transformar nossa cidade numa cidade turística, porque é disso que nós vamos viver. Tem que haver essa decisão coletiva. Sabe? Você não consegue impor o turismo pela vontade de um, dois ou três. Tem que ser E as pessoas, o problema de Santos é que, como a cidade é muito vinculada ao porto, né, ela tem atividades econômicas variadas, muitas pessoas não se dão conta do quanto poderiam lucrar com o turismo. Né? Então não colocam o turismo como a prioridade número 1. Né? Diferentemente de lugares como Campos, como Gramado, como Brotas, como Socorro. Mas também aí eu vou contrariar você um pouquinho, Luiz. A grande diferença, eu conheço pessoas que montaram comércio em Campos do Jordão e realmente, se eles não abrirem nesses dias e não sobrevive. Não tem sobrevivência, porque dia de semana eles estão mortos. Estão todos mortos. Mas lá. o importante é que eles acordam aí cedo e é uma abrem questão, no domingo. mas aí é uma questão de proveito. sobrevivência. Aí eu vou discordar de você, porque isso é uma questão de sobrevivência. Se eu abro a minha loja segunda, terça, quarta, e aí eu não tenho ninguém, se o próprio local não tem cliente suficiente para mim, é óbvio que ele tem que buscar, como acontece muito na Praia Grande. Se você olhar a Praia Grande, lá é bem sazonal. Então você pega aquele shopping litoral, eles abrem todos os domingos, porque senão eles estão mortos. Então, mas o importante é que nós temos hoje, nós não temos problema de sazonalidade. Não, eu entendo o que você está falando. Nós temos hoje turista o ano inteiro, sabe? E muitas vezes eles saem frustrados porque não tiveram... Não, eu já conversei com pessoas de hotéis, e com o Salvador, por exemplo, que é presidente do sindicato, e realmente, às vezes eles falam: poxa, no meu hotel, às vezes está chovendo, o turista não tem o que fazer, ele tem que esperar até 2, 3 horas da tarde, para um shopping poder abrir, ou o shopping abre para visitação normal, porque hoje nós estamos com um quadro um pouco diferente. Hoje os shoppings estão abrindo às 10 da manhã, mesmo no domingo, para visitação, porque tem a praça de alimentação, né? E o Praia Mar Shopping tem muitas lojas abertas já a partir das 10, 11 horas da manhã. E o Balneário, o Miramar, no Gonzaga, eles estão abrindo as lojas a partir das 3, 4 horas da tarde. O que é uma pena. Então, é verdade, é uma pena. O ideal seria o dia inteiro, mas já estamos, que nem você falou, se você se reportar à época, quando você entrou pela primeira vez na secretaria, que nós discutimos muito esse assunto, na época eu também estava à frente da CDL, e não abriam nem domingo, né? É verdade. Nem domingo não abriam. Nicolau, vou pedir licença a você, nós vamos para um break, depois eu queria abordar, até como o secretário bem colocou, no início desse século foi que as coisas começaram a tomar um ritmo diferente, talvez não houve tempo ainda, né, as questões estão latentes, para que se criasse essa cultura, até passando pela qualificação da mão de obra para o turismo, do interesse do lojista, o interesse econômico do lojista em abrir também tem que ser colocado em conta, mas nós já tivemos a Copa do Mundo ano passado, que foi um case excepcional,
para a cidade. Muito o comércio abriu mais cedo, vieram turistas do mundo inteiro, né? Pelo menos parte dele abriu, pelo menos na CDL Santos Praia houve uma orientação nesse sentido. Nós vamos abordar esse tema já já no segundo bloco do programa CDL TV. Convidado de hoje é o secretário de Turismo Luiz Dias Guimarães, Nicolau Albeide conosco, e você de casa também. A gente volta já já. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e na esfera municipal pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. Muito bem, de volta no programa CDL TV, aqui na TV Com, programa semanal, toda terça-feira, no final de tarde, com reprises agora toda sexta-feira, a partir das 10 da noite, e aos sábados, a partir das 19 horas. É um prazer tê-los conosco mais uma vez no programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, o CDL TV. Convidado de hoje, prossegue conosco, secretário de Turismo de Santos, Luiz Dias Guimarães, prossegue no nosso programa, e o Nicolau Albeide, presidente da CDL Santos Praia e comentarista fixo do CDL TV também. Bom, terminando outro bloco, nós debatemos sobre a mudança de perfil do turista que tem vindo a Santos, isso é um fato, e nós tivemos ano passado a Copa do Mundo, né, que a cidade teve a felicidade de receber 2 delegações, participar desse evento, que é um dos maiores do mundo, não é? Tivemos aí a seleção do México, da Costa Rica, turistas vieram para cá. Qual é a avaliação do secretário dessa experiência? Vieram o número de turistas que era o esperado? Qual foi a percepção desses turistas a respeito da cidade de Santos depois desse evento? Olha, Zé, assim, eu vou tentar sintetizar, porque é um assunto longo, assim, né? Eu acho que foi uma grande frustração nacional, a Copa, do ponto de vista da economia. Né? E futebolístico também. Não, sem falar do futebolístico. Né? Mas, assim, poucas cidades lucraram ou mantiveram o seu padrão de atividade econômica no país. Eu citaria só Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, poucas cidades. Né? Porque o que aconteceu? Com a Copa, a atividade econômica natural, ela parou. Então as empresas não faziam eventos naquela época, as pessoas, como os jogos eram em um horário complicado, então as pessoas que normalmente trabalham e almoçam perto do trabalho, deixaram de fazer isso porque tinha o jogo.
Então, os restaurantes, em geral, tiveram baixa ocupação, os hotéis tiveram baixa ocupação, e foi uma frustração geral. Sim, até baseado em dados, né, isso ocasionou um decréscimo do produto interno bruto do país. Exatamente. É verdade. Em compensação, no segundo semestre do ano, houve uma reativação da economia e todo mundo trabalhou bem, hotéis, restaurantes, tudo mais. Isso a nível de Brasil. Uhum. Santos, dentro desse cenário, eu diria o seguinte, Santos se saiu bem. Por que se saiu bem? Porque nós conseguimos trazer 2 seleções estrangeiras dentro de um universo de 31. Né? Ganhamos uma visibilidade internacional fantástica. Foram centenas de reportagens no mundo todo falando da cidade. Isso daí não tem preço. Mas fora isso, nós conseguimos manter a nossa taxa de ocupação dos hotéis pela presença das 2 seleções. Cidades que não tiveram seleção nenhuma, a hotelaria despencou. Nós conseguimos manter graças às 2 seleções. Agora, conseguimos receber na cidade, naquele período, mais de 12 mil turistas estrangeiros. Né? Agora, não houve uma invasão na cidade, efetivamente não houve. E não houve por quê? Porque assim como nós tivemos a sorte de conseguir 2 seleções, Um sorteio. nós tivemos o azar no sorteio. Eles foram jogarem fora. Né? Somente o México, né? Foi jogar em Fortaleza. Né? Costa Rica também, jogou lá em Natal. Eu fiquei com muito medo no dia do sorteio, eu estava lá, em Sauípe, que as 2 seleções, com as quais nós vimos tratando já há mais de 2 anos, que elas desistiriam de Santos. Eu até entenderia isso. Né? Eles quisessem ficar mais próximos. Eles foram tão firmes e estavam, acho que, tão bem seduzidos, que eles falaram, não, apesar de tudo, da gente ter que jogar longe e tal, nós vamos ficar em Santos. E ficaram em Santos. Isso para nós foi Nós demos sorte que Costa Rica conseguiu ir longe, sim. Na Copa do Mundo. Agora, muitos torcedores desses países que estariam aqui ficaram, sim, no Nordeste, porque lá é que estavam tendo jogos. Né? Então, mas mesmo assim nós tivemos aí 12 mil turistas estrangeiros, pelo menos na cidade. Isso foi bom, eu acho que a cidade se orgulha disso. Eu tenho satisfação da participação que a cidade teve na Copa. E foi também um treinamento, sabe? Eu acho que foi positivo, porque muita gente se preparou, muita gente fez cardápio em 2, 3 idiomas. Sim. Sabe, eu acho que houve um A CDL Santos Praia fez um trabalho especial, né? Fizemos curso de qualificação de idiomas, cursos rápidos. Sugeriu que o comércio abrisse num horário mais estendido. E isso daí acho que foi um aquecimento bacana, sabe? Acrescentou, né? Aquela coisa, nós temos que olhar o lado cheio do copo. Todos têm que fazer a sua parte, né? A CDL eu Santos acho que, Praia não se mas furtou realmente a participar. frustração em relação à queda do comércio do faturamento permanente, né, aquele rotineiro, né, que você quer dizer, né? Houve uma paralisação. Nesse período ninguém ia fazer compras. Mas Luiz, eu tenho experiência de outras Copas do Mundo também com comércio e em outras Copas do Mundo também essa época era uma época meio de... Tirando, com exceção do ano 2000, né, 2002, que foi no Japão, né? Foi de madrugada, muitos jogos de madrugada. Os jogos eram 7 da manhã, 8 da manhã, que na realidade as pessoas viam jogos e saíam para trabalhar. Então o dia praticamente... Mas mesmo assim ainda dava uma mornada. Mas jogos em meio de tarde, realmente, outras Copas do Mundo, como quando foi na Espanha ou nos Estados Unidos, dava uma queda. É que foi aqui, nós esperávamos bastante, né, muito. Mas eu acho que é como você falou, eu acho que a gente tem que olhar o lado cheio do copo, não o lado vazio. Houve um aprendizado muito grande a nível de turismo. Quem sabe agora nos Jogos Pan-Americanos, né? Não sei se você está Olimpíadas. Olimpíadas, aliás. Já teremos aí, parece que a seleção da Itália, né, vem treinar aqui. Foi os Jogos Pan-Americanos, está tendo no Canadá. Há tratativas para a equipe de natação da Itália, né, treinar na cidade. Japoneses também estiveram aqui. Né? Nós temos uma fase de prospecção, de contato. Eu não tenho dúvida de que algumas equipes estarão na cidade na fase de pré-Olimpíada. Né? Dada a semelhança de Santos com o Rio de Janeiro, temos de clima, temos de geografia, a proximidade, o fato de termos uma estrutura esportiva bastante forte, né? Equipamentos bem profissionais, bem adequados.